Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o Jurisprudência em Tese do STJ, edição número 191, que trata sobre o tema embargos de declaração. Então, antes de começar, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, que escuta nossos podcasts, mas que ainda não curtiu o nosso canal, ainda não ativou o sininho. Fica esse convite, seja através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo através do YouTube. Não deixa de curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque assim você mostra para a plataforma que esse conteúdo é interessante e ela nos distribui para outras pessoas. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e nos dá um incentivo para trazer novos conteúdos. E também não deixa de compartilhar com seu amigo. Já que você está gostando, está vindo sempre, não deixa de indicar também. O último convite para poder começar, não deixa de seguir a gente no Instagram, @legislação_integrada. Lá temos conteúdos jurídicos diariamente. Tese 1. Não é possível a majoração dos honorários recursais no julgamento dos embargos de declaração. O que são os honorários recursais, meus amigos? Lá no artigo 85 do CPC, existe a previsão de que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E aí, no parágrafo 11 do artigo 85, diz que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2 e 6, sendo vedado ao tribunal, no cômputo da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Quais são esses limites? No caso do parágrafo 2º, que é em ações entre particulares, é de 10% a 20%. E no parágrafo 3º são as ações contra a fazenda pública. E aí, existe lá no parágrafo 3º 5 possibilidades. Os honorários, nesse caso, eles vão de 10% a 20%, quando o proveito econômico é até 200 salários mínimos. E aí esse percentual vai diminuindo, até que fica de 1% a 3% nas ações onde o resultado econômico obtido seja acima de 100 salários mínimos. Ou seja, existe aí um mínimo e um máximo sempre, onde é possível balizar o valor dos honorários. Então, aqui no caso dos honorários recursais, você imagine, por exemplo, que no primeiro momento foi fixado em 10%, e aí em grau de recurso, em grau de apelação, por exemplo, se majora para 15%, e aí no RESP se majora novamente para 20%, e aí chegou em 20% já não dá. Isso falando na ação entre particulares. E aí, 2 pontos importantes. Primeiro, se não tiver sido fixado honorários na fase de conhecimento no primeiro grau. Nesse caso, é possível a majoração de honorários no grau recursal? Não é possível, porque você vai majorar o quê? Se não tiver tido honorários no primeiro grau e não houver recurso sobre esse ponto da sentença, então não há como majorar honorários. Agora, se houver recurso, naturalmente, é possível sim, tanto fixar quanto já fixar com a majoração, digamos assim. Mas se não houver recurso, transitou em julgado esse ponto, não é possível fixar pela primeira vez os honorários em grau recursal quando não houve fixação no primeiro grau. Naturalmente, repetindo, se houver recurso sobre esse ponto, é possível sim. Segundo ponto, há determinados recursos onde não existe condenação por honorários. E aí, o melhor exemplo disso é os embargos de declaração. São os embargos de declaração, Existe algum outro exemplo? Existe o agravo interno, por exemplo. Saiu também no Jurisprudência em Teses 183, tese 11. Não é cabível a majoração dos honorários recursais no curso do julgamento de agravo interno. Tese 2. Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, pois tal ato não possui natureza decisória.
Vamos aqui para um caso concreto. O Genisvaldo impetrou o mandado de segurança, ele perdeu, e aí ele interpôs uma apelação em face dessa sentença. E aí ele, junto da apelação, colocou o comprovante de pagamento das custas recursais. Acontece que o Genisvaldo não juntou a guia, ele só juntou aquele comprovante de pagamento bancário, sem a guia de recolhimento. E aí o desembargador responsável determinou que ele regularizasse esse recolhimento, que ele regularizasse, trouxesse essa guia, mas determinou que isso fosse feito na forma do artigo 1007, parágrafo 4º do CPC, ou seja, agora ele teria que recolher em dobro, porque veja só o que diz o parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do reparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para regularizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, o Genisvaldo ele cometeu só um pequeno equívoco de não juntar também a guia, ele juntou só o comprovante do pagamento, e por conta disso agora ele vai ter que fazer em dobro, sob pena de deserção. E aí, o que ele fez? Ele opôs embargos declaratórios. E aí esses embargos declaratórios foram processados? Não, sequer processados. Sabe por quê? Porque se entendeu que este ato não teria sequer uma natureza decisória. É uma simples aplicação daquilo que determina o artigo 1007, parágrafo 4º do CPC de 2015. E aí, meus amigos, vamos ter, claro, uma visão crítica. Excesso de formalismo, totalmente sem sentido. Foi sim feito o recolhimento a tempo, foi tão somente a não juntada de uma guia, e aí ele vai ter que recolher em dobro. E isso daqui já é até um avanço, viu? Porque pelo CPC de 73, a jurisprudência é tão defensiva que nesses casos simplesmente se considerava o recurso deserto e pronto, em muitos casos. Então, ter que recolher em dobro já é até um avanço, por incrível que pareça. Mas enfim, muito cuidado na hora de interpor recursos. Não juntem somente o comprovante, juntem também a guia. Por favor, nunca se esqueçam de juntar a guia. Tese 3. A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração. Vamos para um caso concreto. O José apresentou um agravo regimental em um agravo em resp. Já estava lá o agravo em recurso especial. Dentro desse processo, ele interpôs um agravo regimental. O referido agravo regimental não foi recebido por não satisfazer os requisitos de admissibilidade do recurso, ou seja, ele sequer foi recebido. E aí o que o José fez? Ele opôs embargo de declaração, alegando que houve omissão na análise do mérito do recurso. E aí, não é, José? Não é bem por aí, não. Enfim, teses que advogados levantam às vezes, mas que não dá, né? Não dá. É até difícil de explicar o quão sem sentido seria isso. Se o recurso não foi sequer admitido, é óbvio que ele não vai ter o mérito analisado. Então, não tem isso de embargos declaratórios para pedir análise do mérito, dizendo que houve omissão. Sequer foi admitido. Se não foi admitido, como é que vai chegar no mérito? Então, e agora José? Infelizmente, não deu José. Tese 4. É desnecessária a intimação para complementar razões recursais a que se refere o artigo 1024, parágrafo 3º do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Meus amigos, aqui se trata de uma aplicação do princípio da fungibilidade recursal que decorre expressamente da lei. Veja só o que diz o artigo 1024, parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para,
no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Ou seja, nesse caso aqui, o indivíduo ele opôs embargo de declaração, mas esse embargo de declaração tem uma cara de agravo interno. Uma cara de agravo interno, ele está, na verdade, discutindo o mérito. E aí, o que é possível fazer nesse caso? É possível aplicar o princípio da fungibilidade, por expressa disposição legal. Então, se recebe esses embargos declaratórios como agravo interno. E aí, vamos para o caso concreto de novo, para a gente poder entender melhor o que se disse aqui nessa tese. O João opôs embargos declaratórios em face de uma decisão monocrática. Ocorre que o relator do recurso percebeu que o recurso cabível, na verdade, seria o agravo interno. Então, aqui é possível perfeitamente o recebimento como agravo interno por aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Até aí, ok. A tese 9 do Jurisprudência em Tese 183, é bem interessante sobre esse assunto. Em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, é admitida a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória possui manifesto caráter infringente, ou seja, o objetivo desses embargos declaratórios é modificar o julgado. Então, é perfeitamente possível receber como agravo interno, que o agravo interno, né, meus amigos, é aquele recurso em face de decisão monocrática de relator. E aí, voltando ao caso concreto, vamos imaginar que esses embargos declaratórios foram recebidos como agravo interno. O que o relator deve fazer? Ele deve intimar o recorrente para, em 5 dias, complementar as razões recursais, adequando às exigências lá do artigo 1021, parágrafo 1º. Que exigências são essas? É a de que, na petição, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Acontece que esse embargo de declaração do João, ele já impugnava especificamente todos os pontos da decisão agravada. Olha só, como o João tinha um advogado diligente. Ele, nos embargos de declaração, já tratou sobre tudo, impugnou tudo. E aí, o desembargador viu essa petição e disse: olha só, aqui já está tudo impugnado. Não falta mais esse advogado fazer nada. Esse advogado merece a estrelinha. Então, não vou intimar. Vamos direto aqui para o processamento desse agravo interno. E aí, o advogado de João disse: não, eu quero complementar as razões recursais. E aí? Quem é que tem razão aqui? É possível o relator fazer isso que ele fez? É possível. É isso que diz essa tese número 4 aqui do Jurisprudência em Teses. E veja só aqui um trecho de uma decisão. É desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o artigo 1024, parágrafo 3º do CPC, quando os embargos recebidos como agravo interno, em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual, impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Então, já impugnou tudo especificamente, não tem mais por que pedir para adequar aquilo que determina o artigo 1024, parágrafo 3º, já que já está adequado. Então, se já está adequado, não falta fazer mais nada. E aí, meus amigos, só para a gente aprofundar aqui, para ficar fera nesse assunto, para poder não se esquecer mais, o contrário é possível? É possível você receber o embargo de declaração como um agravo interno, mas é possível você receber o agravo interno como embargo de declaração? E a resposta é não. Jurisprudência em Teses, edição 182, tese 6. Não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber agravo interno como embargo de declaração por se tratar de erro grosseiro. Portanto, o contrário não é possível. Se você apresenta um agravo interno, ele não vai ser recebido em nenhuma hipótese como embargo de declaração. Tese 5. O julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento,
mediante publicação na imprensa oficial, pois o feito é apresentado em mesa e não cabe sustentação oral. E aí, meus amigos, isso aqui é um assunto de regimento interno de tribunal. No caso aqui, o fundamento é o regimento interno do STJ, já que é uma tese do STJ. E lá no artigo 159 do regimento interno, diz que não haverá sustentação oral no julgamento de, inciso 1, embargos declaratórios. Portanto, não há sustentação oral em embargos declaratórios no STJ. Em outros tribunais podem prever de forma diversa, mas normalmente não há não. Em embargos declaratórios não há essa possibilidade, normalmente, não é? E aí, meus amigos, é necessário ter muita atenção nesse sentido, que nem sequer há a intimação mediante imprensa oficial da inclusão de pauta desses embargos declaratórios, porque esses embargos declaratórios normalmente são julgados independentemente de pauta, com simples apresentação em mesa. Então aqui, por exemplo, no caso do STJ, não é necessária intimação, até porque não há pauta, não existe pauta para julgamento. Simplesmente se apresenta em mesa e é feito o julgamento dentro daquela sessão. Tese 6. Diante da reiterada oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado. E aqui, meus amigos, os julgados que motivaram essa tese são, em regra, pelo menos todos os que eu encontrei, são de natureza penal. Então aqui imagine que o Mévio foi condenado em primeira, segunda instância no STJ, já está lá a condenação dele no STJ, e ele opôs embargos de declaração. E aí, julgado esse embargo de declaração, o que ele fez? Opôs novos embargos de declaração em cima dos embargos. E aí, depois que foi julgado, o que ele fez de novo? Novos embargos de declaração em cima dos embargos. E aí, o que o relator disse? Disse, olha, meu amigo, isso aqui não é festa. Desça-se os autos para o primeiro grau, independentemente da publicação dessa decisão que eu estou aqui proferindo agora. É possível fazer isso? É sim possível fazer isso. Inclusive, viu, meus amigos, é bom que se saiba que mesmo no processo penal, existem decisões, inclusive do STF, permitindo a multa por litigância de má-fé nesses casos. Veja só, porque não é comum multa por litigância de má-fé no processo penal, é algo extremamente comum. Mais um exemplo, o advogado do Daniel Silveira, que opôs embargos em cima de embargos em cima de embargos. Ali ele recebeu uma multa por litigância de má-fé e, na verdade, foram, se eu não me engano, 6 processos. Em 6 circunstâncias ali, ele, ao mesmo tempo, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, decidiu aqueles 6 embargos de declaração que já eram sucessivos. Não lembro se eram sempre embargos em cima de embargos ou se já eram os terceiros embargos. Aí realmente eu não tenho certeza. Mas naquela situação do caso Daniel Silveira, houve multa por litigância de má-fé em virtude de embargos protelatórios. E não foi o único caso, tá? Não foi o único caso. Existem sim, essa decisão ela teve por base jurisprudência do STF, e também existe jurisprudência no sentido da possibilidade de aplicação daquela multa específica pela oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios. Aquela previsão lá que está específica no 1026, parágrafo 2º do CPC. Também existe jurisprudência nesse sentido. Então, muita atenção aí nos embargos protelatórios, inclusive em natureza penal, tá bom? Porque normalmente a gente acha que no processo penal não é possível esse tipo de multa, esse tipo de situação. E nesse caso aqui não foi nem a multa, né? Nesse caso não foi nem a multa que foi aplicada, simplesmente se determinou a baixa dos autos, porque se deixasse o advogado ficar opondo embargos declaratórios em cima de embargos, em cima de embargos, em cima de embargos, ia chegar a 2033 e ainda estava se julgando embargos em face das decisões proferidas. Tese 7. Na hipótese de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração para oposição de outros recursos, tem-se que se suspende o prazo apenas quanto ao respectivo acórdão embargado. Assim,
não tem efeitos ultraprocessuais para suspender o prazo em relação às decisões de outros incidentes processuais. Então imagine aqui uma situação. O João propôs uma ação em face de Maria. Foram interpostos dentro dessa ação 2 agravos de instrumento em face de 2 decisões distintas constantes nos autos, ou seja, 2 decisões aqui aleatórias dentro do processo, as 2 agravos de instrumento. E aí o que acontece? Em face do agravo de instrumento 1, foram opostos embargos declaratórios, em face de uma decisão lá no primeiro agravo de instrumento. E aí, como foi oposto esse embargo de declaração, dentro desse agravo de instrumento 1, houve suspensão do prazo para outros recursos. E aí a pergunta é, lá no agravo de instrumento 2, que corre em apartados, são 2 autos diferentes, também haverá suspensão de prazo recursal? Não. Simplesmente não haverá e não faria sentido, né? Imagina, 2 autos apartados, em um você opõe embargo de declaração e aí vai suspender prazo recursal no outro. Enfim, não faz sentido, realmente não faz sentido. E aí vamos aqui um trechozinho de um dos julgados, de 2021, esse julgado, 4ª turma do STJ. Os embargos de declaração suspendeu o prazo para a interposição de outros recursos apenas e tão somente em relação ao respectivo acórdão embargado, não possuindo efeitos ultraprocessuais para o fim de suspender o prazo em relação a outros acórdãos e demais incidentes processuais. Então, não haverá suspensão de prazo nos outros autos onde há ou outro agravo de instrumento, ou enfim, qualquer tipo aí, inclusive de incidente processual que você possa pensar. Não haverá suspensão. Tese 8. Os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem ou suspendem o prazo a que dispõe outra para embargar a mesma decisão, pois o prazo para recorrer é comum entre elas. Vamos aqui para um caso concreto. A Associação X propôs uma ação em face da empresa Y. A ação foi julgada parcialmente procedente e, em face da sentença, a Associação Z, ou seja, que outra associação que atuava somente como amicus curiae, interpôs embargos de declaração em face dessa sentença. Resumindo, você tem aqui a Associação X, que é autora, e a Associação Z, que nesse exemplo concreto é somente amicus curiae, mas que poderia não ser, poderia ser outra parte também, enfim. Não faria diferença. Eu trouxe aqui como amicus curiae porque era o caso do julgado que eu colacionei aos autos. Aos autos não, desculpa, ao material. Então, essa Associação Z opôs embargos declaratórios. Meu Deus, advogado é uma coisa complicada, né? Colacionei aos autos. Vamos lá, vamos continuar. Então, amicus curiae opôs os embargos declaratórios. E aí, o que a Associação X fez? Ela disse, opa, vou esperar. Porque ela também queria opor embargos declaratórios, até em virtude de outros pontos. Mas como ela viu que o amicus curiae já tinha ali apresentado esses embargos, aí ela disse, não, vou aqui ficar esperando o resultado desses embargos. E aí, os embargos declaratórios da Associação Z, que era amicus curiae, foram julgados. E aí, logo depois, ela foi lá e apresentou os seus próprios embargos declaratórios em face da decisão. E aí ela disse, olha, como houve a apresentação de embargos declaratórios pela Associação Z, amicus curiae, nessa ação, houve a suspensão do prazo. Então agora eu posso apresentar os meus próprios embargos agora que os dela foram julgados. E aí o juiz disse, não no meu turno, isso não faz o mínimo sentido. Por que isso não faz o mínimo sentido? Porque a suspensão do prazo foi para a Associação Z, não para a Associação X. Então, se a Associação X queria opor embargos de declaração em face da sentença, eles já deveriam ter oposto esses embargos no momento em que foi publicada a sentença dentro do prazo
passou o prazo. Então agora não há mais como opor embargos declaratórios em face daquela sentença, isso aí já passou. Até vai haver uma reabertura do prazo processual. Não é claro que, por exemplo, agora a própria associação amicus-curiae ela pode opor embargos em cima de embargos, mas agora para tratar unicamente das matérias que foram julgadas naquele primeiro embargo de declaração, e não em face ainda da sentença. Porque senão você fica voltando no tempo, né? Veja só, a sentença já passou. A sentença, o prazo para recorrer da sentença, especialmente para opor embargos de declaração em face da sentença, já foi. Aqui já foram decididos os primeiros embargos. Então, agora, se quiser embargar, novamente, o embargo é em face da decisão dos embargos, não em face da sentença. Tese 9. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito penal é de 2 dias, pois possui disciplina própria, o que torna desnecessária a aplicação analógica do Código de Processo Civil. Gente, artigo 619 do Código de Processo Penal. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, prazo de 2 dias está lá no Código de Processo Penal. Bruno, mas o CPC de 2015 é posterior e o CPC ele pode ser aplicado supletivamente no Código de Processo Penal, então 5 dias vai? Não. Tem regramento específico no CPP. Então, aqui o que vai fazer diferença é a lei especial em face da lei geral, e não a lei mais atual. Tese 10. O prazo para a interposição dos embargos de declaração contra a decisão do juízo criminal que aplicou multa cominatória com amparo no Código de Processo Civil é de 5 dias, pois a multa diária por descumprimento de ordem judicial tem natureza tipicamente cível. Veja só que interessante. Agora você vai ver aqui a exceção da tese 9. Em regra, o prazo para opor embargo de declaração no processo penal é de 2 dias. Mas aqui a gente traz uma exceção. Por quê? Porque aqui nesse caso, se trata, na verdade, de aplicação de uma multa de natureza civil. Vamos pensar aqui em mais um exemplo concreto, já que a gente já falou do caso Daniel Silveira hoje. Não sei se vocês lembram, mas o Daniel Silveira foi determinado que ele utilizasse tornozeleira eletrônica. E aí, em um ato, como disse o ministro Alexandre de Moraes, em um ato questionável, ele preferiu ficar preso dentro do seu gabinete do que colocar a tornozeleira. Então ele ficou lá dentro do gabinete dele, escondido, para não colocar a tornozeleira. E aí o Alexandre de Moraes disse, tá bom, não tem problema não. Não quer colocar, não coloca. Eu vou só aplicar aqui para você uma multa diária. Vou bloquear aqui seus bens. E aí na hora que você quiser colocar a tornozeleira, você me avisa. Aí no outro dia ele correu para colocar a tornozeleira. Mas imagine aí numa situação como essa. Imagina que tenha sido definida uma multa diária por descumprimento da decisão judicial. E aí essa multa diária, ela tem como fundamento o Código de Processo Civil. É uma multa cominatória. Então, como há uma natureza tipicamente civil, uma aplicação supletiva do Código de Processo Civil nesse caso concreto, então o prazo para a oposição de embargos de declaração vai ser de 5 dias e não de 2 dias. Veja só que situação interessante, né? Que situação muito interessante. Então, nesse caso, aplica-se supletivamente o Código de Processo Civil para aplicar multa e também o prazo recursal é o do Código de Processo Civil. Então, por hoje é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Se está nos ouvindo aí pelo YouTube, não esquece de dar o like. Se for pelo Spotify, Deezer, por qualquer plataforma de podcast, não deixe de seguir, ativar o sininho também lá no YouTube, compartilhar com os amigos. Enfim, ajuda esse canal a crescer para a gente poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agradeço muito e até a próxima!